A venda do volante Johnny para o Atlético de Madrid, oriundo do Real Betis, vai levar ao Internacional alguns milhões para os cofres do clube. Isso faz com que uma espécie de meta deste meio de ano seja batido, para que novos investimentos entrem no clube, mas principalmente reforços para o time de Roger Machado. Enquanto isso, o Sub-20 perde mais uma partida e agora não depende apenas de si para seguir entre os grandes no brasileiro da categoria. E alguns outros bastidores, claro, do treino desta manhã no CT do Parque Gigante. Vamos conversar sobre o nosso Colorado? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base. Tá difícil lá, né, meu? Porque agora é o seguinte, perdemos para o Red Bull Bragantino e aí agora a situação tá complicada. Temos de vencer e aí torcer por resultados paralelos para seguir, né, na elite do futebol da categoria. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas tinham me prometido que se saísse o Gustavo Grossi estava tudo bem lá em Alvorada, né? Mas parece que não é bem assim. KTO.bet.br é minha parceira aqui, tá? Tá te esperando com o link na descrição do vídeo ou então no comentário fixado para tu também fazer parte da nossa galera na KTO. Não leva 2 minutos para tu te cadastrar. E aí, quem sabe, tu pode até levar R$1 milhão ao final desse ano com a Liga do Milhão, que é a maior liga de palpites do Brasil. Faz isso e vem participar junto da nossa galera lá em kto.bet.br. Um ambiente para maiores de 18 anos e, claro, lembra sempre que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade. Bom, o Inter perdeu, então, como eu disse, né, para o Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro Sub-20, está em 17º, tem grande possibilidade, né, de ou o Inter ou o Grêmio acabarem caindo para a segunda divisão, porque os dois estão bem mal na parte de baixo da tabela, e com isso o Inter também, com a derrota de hoje, faz com que ele tenha de secar o Cuiabá, por exemplo, ou melhor dizendo, tem de secar outros clubes que estão à frente dele. Porque é o seguinte, na última rodada agora, precisa vencer e aí torcer então para esses resultados paralelos para que não acabe nas últimas 3 posições. O Inter que até jogou com alguns jogadores, alguns atletas de idade bem mais baixa do que a categoria permite, né? Ou do que a categoria costumeira, ou faz aí os bons, os clubes como um todo, né? Usando aí os seus jogadores com 19, 20 anos, alguns com 20 até, já encerrando o seu último ano de sub-20, mas o Inter fez uma campanha horrenda, né? Horrenda. E olha, eu lembro de muita gente dizer que a gente ia melhorar a base aí com a saída do Gustavo Grossi. A grande verdade é que o Internacional decaiu, né? Em boa parte das categorias, até por mais que a gente tenha ido bem aí agora no Grenal, né? Mas, mesmo assim, a gente precisa um pouco mais do que só vencer o nosso rival. Mas eu quero falar com vocês sobre essa questão agora do mercado, porque hoje a grande notícia é de que o Johnny realmente vai para o Atlético de Madrid numa transação envolvendo milhares de reais aí, e entre mecanismo de solidariedade e a mais-valia, aqueles 20% que a gente já vinha comentando aqui há um tempo, o Inter vai pegar algo na casa dos 6 milhões de euros. Vamos fazer ali vezes 6, dá basicamente 36 milhões de reais. Se a gente pegar ainda o valor que o Matheus Dias foi vendido agora para Portugal, que também dá mais ou menos 10 milhões de euros, 10 milhões de reais, perdão, a gente está falando de quase 50 milhões de reais. O Inter tinha uma projeção de, com o Johnny, em alguma outra venda, fazer algo na casa dos 60 milhões, para que pudesse, aí sim, entrar em contato com clubes para tirar jogadores, né, com ofertas, com não só um pagamento parcelado, mas daqui a pouco uma boa entrada, e aí então seduzir na questão do parcelamento,
E aí, com isso, também bateu uma meta, né? Porque o Inter precisa não só fazer o seu investimento para jogadores, trazer os jogadores para agregar no time do Roger Machado e, ao mesmo tempo, pegar e bater a sua meta de 160 milhões em vendas. O Inter já tinha feito algo na casa dos 18, isso é um valor líquido, que a própria direção do Inter explicou no Inter Connect agora nas últimas semanas. E aí, em cima desses 18, vamos botar mais 50, a gente bota ali basicamente 68 milhões, 70 milhões de reais. É quase metade dos 160 projetados. E aí agora a gente pode ir em cima do Alan Rodrigues ou alguma outra posição que está carente. A gente só trouxe nesse momento o Alan Benítez, que é o lateral direito, que já atuou agora no jogo contra o Vitória, aquela coisa toda que a gente já falou. Tem a possibilidade de o Vitão sair? Tem. Tem a possibilidade do Vitão sair? Sim. Só que hoje gravamos pela manhã um conteúdo que fala da questão da melhor oferta já recebida pelo Vitão. Então, algo me diz que o Inter, pelo menos nesta janela, deu. Pegou o mais-valia do Johnny, que querendo ou não é quase uma venda, né? A gente vai pegar, se pegar o total do Johnny, o Johnny foi por 6, mais agora 6, dá 12, quase 13 milhões de euros pelo Johnny. Então, foi uma boa venda, né? E eu acho que é legal isso da mais-valia, inclusive, né? Que tu vende por um valor e depois, dentro da Europa, quase sempre a transação ela é maior. O técnico Roger Machado, ontem eu falei sobre isso no VDG, inclusive, né? Que ele defendeu muito o Bruno Henrique, hoje, numa entrevista que ele concedeu para a Rádio Inferno. E aí ele diz que ele não vai mudar, ele nem vai ser, vamos dizer assim, doutrinador de torcedor, né? Mas que ele não consegue entender como o torcedor não gosta do Bruno Henrique no time titular. E ao mesmo tempo, daí eu fico pensando em cima daquela informação que eu já trouxe aqui, de que dentro do vestiário não enxergam o Alan Rodrigues apenas como um camisa 8, mas também com uma possibilidade de ser um terceiro homem de meio para fazer ali aquela parte do meia ponta, ali naquela área do Tabata. Velho, toda vez que a gente ouve o Roger deixa muito claro coisas que ele não só pensa, mas que ele não vai fazer. Como, por exemplo, no início do ano, quando ele falou que ele não gosta de linha de 3. Ele prefere linha de 4, ou então uma linha de 5, como ele já fez várias vezes até na época do Fernando. Então, assim, se preparem, porque mesmo que venha o Alan Rodrigues, eu acredito que ele não vem para a vaga do Bruno Henrique. Eu acho que a gente está trabalhando o Thiago Maia, o Bruno Henrique e o Alan Rodrigues para jogar ali pelo lado direito na linha de 3. Vamos ver. O que tu pensa sobre isso? Bota nos comentários. Vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Não te esquece também que até o Master ela pode mudar a comunicação da tua empresa, principalmente com os planos do PABX em nuvem que ela tem para te oferecer. Cara, é um absurdo. Em imagem, em áudio e também com toda a inteligência artificial que a Telmaster tem para revolucionar a comunicação da tua empresa. Sem contar, tem um botãozinho assim junto no aplicativo, que tu clica ali e tudo que tu acabou falando na reunião, seja por áudio, seja por vídeo, vai para o teu e-mail na hora, porque eles transcrevem automaticamente tudo que vocês trocaram de ideia. É quase um relatório, um documento quase oficial aí do que você conversou, seja com o teu cliente, seja com o teu funcionário, enfim. Vai lá, troca uma ideia com a Telmaster, porque eu tenho certeza que eles vão revolucionar a comunicação da tua empresa. Forte abraço. Tchau.